Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida Plena aqui pela nossa Constante TV. A Constante TV é uma TV missionária, uma web TV missionária, feita para que possamos levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis aqui da nossa cidade e, quiçá, de todo mundo, aonde o Senhor nos permitir chegar. E você pode fazer parte dessa missão. Sabe como? Fazendo a sua inscrição no nosso canal, ajudando o nosso canal a crescer e a ganhar relevância, também ativando o sininho de notificações e deixando para a gente o seu comentário, a sua dica, a sua sugestão e também a sua crítica, é muito bem-vinda. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus irmãos em Cristo, com seus vizinhos, fique à vontade. E hoje o nosso programa é super especial, o programa Vida Plena feita para você, e nós estamos com uma dentista, uma cirurgia dentista, uma convidada especial, que é a doutora Aline Pascarelli. Hoje ela vai falar com a gente um pouquinho sobre o tema bruxismo na infância, que é um tema de suma importância para os papais que estão nos assistindo, para os responsáveis, e ela vai estar aqui nos agraciando com sua presença. Doutora Aline, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigada, agradeço o convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante. É verdade. Então, eu sou Aline Pascarelli, eu sou especialista, mestre e doutora em odontopediatria, atendo no consultório também e sou professora, tanto da graduação, professora na faculdade, quanto professora das especializações, em 2 especializações aqui em Manaus, de odontopediatria. Então, isso é algo que eu amo falar, é o seu dia a dia, né? É o meu dia a dia, exatamente. Então, eu fico muito feliz com o convite de poder falar sobre esse assunto que traz muita dúvida, realmente. É verdade. Então, hoje nós vamos esclarecer as dúvidas dos papais, dos responsáveis que vão estar nos assistindo. Sim. E com certeza eles vão passar esse programa para muitos papais e responsáveis, né? Os nossos pequenos. Com certeza. Doutora, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos colegas que vêm aqui. Por que odontologia? A gente sempre começa com essa pergunta. Por que odontologia? Na verdade, a gente tem que escolher o que fazer da vida muito cedo, né? Então, eu passei no vestibular com 17 anos. Bem novinha. Muito novinha, e eu não sabia direito o que queria fazer quando cheguei no 3º ano do colégio. E a minha irmã fazia odontologia lá na UFAM. E aí eu entendi um pouco sobre a área, eu sabia que eu queria alguma coisa da área da saúde, mas sabia que eu não queria fazer medicina. Na época, não queria. Então, falei, vou prestar vestibular, vou ver se vai dar certo, e deu certo. Acabou que eu entrei na faculdade e a minha irmã saiu. Ela não se encontrou. Ela converteu e saiu. Foi. Ela não se encontrou na odontologia, mas eu sim. E principalmente pela área da educação, assim. Eu sempre falo para muitas pessoas assim, o que eu gosto realmente de fazer é estudar. Enfim, então, desde que eu estava na faculdade, desde muito cedo, acho que no 3º período, que eu fui monitora pela primeira vez, eu falei, eu vou ser professora de odontologia. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Então, eu participava de projeto científico na faculdade, tinha projeto de extensão, estava lá no meio. Eu botei na minha cabeça que eu precisava construir ali meu currículo para chegar onde eu queria. E aí as coisas foram se desenrolando, tive ótimos professores também que me ajudaram. Isso é ótimo. E aí, por isso, odontologia. Então, começou pela minha irmã e lá realmente eu me encontrei na área. E aí, eu não queria fazer odontopediatria. Eu passei pela odontopediatria 1, pela odontopediatria 2 e eu não queria fazer. Eu sentia que eu tinha muita facilidade com odontopediatria. Mas não era meta por enquanto. Mas não era meta, eu queria fazer prótese. Né? Tanto que eu sou especialista em prótese também. Eu fiz prótese ali no meio, entre o mestrado e o doutorado, eu fiz prótese. Especialidade em prótese. Para satisfazer aquela Aline lá do passado. Mas realmente o que eu gosto de fazer hoje é trabalhar com a odontopediatria. E foi no último período da faculdade, onde eu acompanhei um professor no estágio que a gente precisava fazer. Foi quando eu decidi, eu dei um clique, alguma coisa. Odontopediatria. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Tanto quando eu falei para os meus amigos, eles, odontopediatria? Falei, sim. Aí fui para fora. Se encontrou. E me encontrei. Que bom, né? Que bom, porque hoje a senhora está aqui para falar sobre
O bruxismo na infância. Sim. Entrando já no nosso assunto, bruxismo na infância, doutora. Como é que anda? O que seria? Explicar para os papais que estão nos assistindo o que seria. E se realmente, porque muita gente pode até pensar, não, bruxismo é coisa de gente grande, é do corre-corre, do estresse de gente grande. Mas criança também pode ser cometida disso, pode desenvolver. Sim, com certeza. Tanto que hoje a gente já tem dados e estatísticas de que o bruxismo ele acomete em quantidade maior crianças que adultos, né? Mas o que é o bruxismo, né? O bruxismo é uma atividade muscular que acontece, a gente fala que é uma janela de atividade muscular que acontece de forma involuntária, né? Guiada ali pelo sistema nervoso central. E o bruxismo ele pode acontecer, o bruxismo de vigília, que seria durante o dia, a pessoa acordada, e o bruxismo noturno, que é o bruxismo do sono, tá? E acomete as crianças de todas as idades, e não tem preferência por sexo, gênero, né? Então, a gente entende assim que todas as crianças, elas podem e elas merecem esse diagnóstico para poder ter uma qualidade de vida melhor, porque o bruxismo realmente atrapalha a qualidade de vida da criança. Dia a dia, né? No dia a dia, exatamente, com certeza. E as estatísticas em relação a isso? Desculpa, a gente fala muito do pré e pós-pandemia, se isso houve alguma alteração, se houve alguma descoberta nova, olha, aumentou por isso ou não, somente relatos, enfim. A estatística que a gente tem, né, pelo menos das últimas revisões sistemáticas que foram publicadas, aponta ali com uma média, uma janela muito grande, né, de intervalo de 4% a 49,6%, por exemplo. É uma janela muito grande de crianças ali dentro que podem ser acometidas. A gente já tem esses dados há bastante tempo, assim, uns 10 anos, né, esses dados se repetem. Mas o que é possível verificar é que a procura nos consultórios aumentou. Que deu uma... Isso, após pandemia. Ficou algo mais perceptível, talvez, pela maior proximidade dos pais, dos responsáveis de estar ali. em casa, observando mais seus filhos. Exatamente. E também pelo ambiente, né? Tudo que a pandemia gerou, o estresse que foi gerado, a sobrecarga emocional na criança, não poder sair para brincar, não praticar atividade física. Não ir para a escola, ter interação social com as outras crianças. Exatamente. Então, isso acabou gerando, né, uma percepção maior dos pais ali, né? Porque o bruxismo, muitas vezes, quando eu tenho muitos pacientes e muitas amigas minhas, né, também me procuram para falar, eu estou percebendo que meu filho ou a minha filha tá apertando o dente, tá rangendo de madrugada. E aí a primeira coisa que a gente pergunta é assim, mas está acontecendo alguma coisa? Está gripado? Está com sinusite? Teve alguma alteração? Algum evento, alguma coisa na escola, alguma coisa na família aconteceu? Então, assim, são momentos também que podem ser pontuais, né? Que estão levando isso a acontecer, ou aquela criança que realmente já apresenta por muito tempo essa condição. E muitas vezes, como a senhora falou, são relatos dos pais, né? Os pais chegam no consultório acompanhando seus filhos e eles relatam ter ouvido aquele barulhinho que é mais característico, que é até mais perceptível, né? Ou mesmo de ter observado que estava travando a boca ali. E na clínica, quando os pais mesmo não conseguem ter esse clique, essa observação e falam para o profissional consegue ali no exame, por causa do paciente, verificar que alguma coisa ali não está certa. Consegue. Na maioria das vezes, sim, né? A gente precisa fazer uma associação ali de sinais e sintomas também, né? Então, tanto o que é relatado pelos pais ou pela própria criança, muitas vezes ela já consegue falar, e também que a gente consegue observar. Você falou, né, sobre o ranger, o apertar, o bruxismo, ele é realmente dividido ali. Uma das divisões que a gente pode fazer é o que a gente chama de bruxismo fásico ou não, né, que seria, até aqui, a gente consegue ver essa parte onde a criança efetivamente, ela movimenta e aí o barulho acontece, ou pode só apertar e travar. Exatamente, né, que seria o não fásico, né, ou tônico.
Quando isso aqui acontece, por causa da atividade muscular que pode estar acontecendo aqui, né, que são os músculos da mastigação que estão envolvidos, né? Por causa dessa atividade, então vai causar alguma sintomatologia, né, na criança. Geralmente, o bruxismo noturno, ele pode vir das duas fases, né, ranger ou apertar. E se for durante o dia, seria mais apertar, né? Então, acho que todos nós, assim, em algum momento... Eu, por exemplo, às vezes me pego no final de um atendimento, assim, muito cansativo, travada. Travada. Né? É a tensão de estar tentando resolver alguma coisa. Exatamente. E isso, tem muitos estudos que mostram que a gente acaba fazendo essa movimentação para diminuir o nível de cortisol que durante o momento de estresse ficou muito elevado. Então, assim, é sempre o nosso corpo tentando regular alguma coisa. Perfeito. E aí vai traz essa resposta. Então, os pais, eles falam, sim, né, que eles escutam, porque se for só apertar, dificilmente eles vão perceber algo. A gente percebe durante a consulta. A não ser que relate dor, no caso. Exatamente. Né? Então, eles acabam fazendo esse barulhinho, né? E uma coisa importante também é que esse ranger, né, ele acontece no micro despertar, né, da noite. Então, a gente tem as fases do sono, a gente apresenta, né, 4 fases ali de sono até entrar no sono profundo, seria o REM. Uhum. E entre uma fase e outra, pode acontecer esse micro despertar. Aí mais um dado estatístico é que 80% do bruxismo durante o sono acontece nesse micro despertar. Então, o que isso significa, né? Falando mais leigamente, que a criança não está dormindo direito. Aquela criança com sono agitado, que vira para um lado, vira para outro. Exatamente. A criança, ela não dorme direito. Então, vamos imaginar, nós adultos, se a gente não consegue dormir uma noite inteira, não consegue dormir bem, como é que a gente fica no outro dia? Né? Então, imagina uma criança. Imagina se isso for repetitivo. Exatamente. Todo santo dia, toda santa noite, não consegue relaxar, descansar. Exatamente. Então, isso é um problema muito grande para a qualidade de vida, né, dessa criança. E aí a gente precisa, sim, fazer uma intervenção. Muitas pessoas falam assim, se o dente não desgastou, então não tem problema. Mas assim, o dente desgastar é lá o último dos estágios. Exatamente. Antes disso, essa criança ela vai passar aí por um nível de estresse, de irritabilidade, de inquietude, porque simplesmente a gente sabe que ela não está dormindo direito. E como é que eu sei? Porque ela está com bruxismo. Fazendo nesse micro despertar, fazendo atividade ali quando o sistema nervoso central devia ter. Né? Exatamente. Ela não dorme direito, passa o dia todo estressada, irritada, que faz com que ela não durma direito. E aí desenvolve ainda mais, fica mais severo. Exatamente. Realmente. Exatamente, é uma bola de neve. É uma bola, justamente, né? E deixa ele perguntar. E no caso das crianças, a gente, como a senhora falou, o desgaste dental é tipo assim, a última coisa, não é que a gente vai observar como a última coisa, observa-se porque tem um desgaste, clinicamente a gente está olhando ali, já vê que alguma coisa não está certa. Mas ela, por exemplo, se ela somente joga videogame ali esporadicamente, às vezes no final de semana, e trava a boca, tá tudo bem, ainda não dá para ficar muito preocupado, se for esporádico. Mas, por exemplo, no estudo, todos os dias, na aula, ela está ali tentando estudar e travando, sair dali já é um sinal de alerta, né? Já é um sinal de alerta. A observação vem para isso também, né? Isso. Só tem, assim, algo importante também, que quando essa questão de travar, né, ela está acontecendo de forma mais recorrente, é algo que a gente consegue controlar, porque nós estamos acordados, né, durante o dia. Então, você está fazendo alguma atividade, é algo que a gente precisa dessa avaliação para conversar com a criança no nível de uma forma que ela entenda que porque ela vai perceber que ela está fazendo isso em algum momento. Principalmente se alguém chegar com ela e dizer, olha, se você fizer isso, você tem que fazer aquilo, uma Exatamente. orientação. E aí, existem até alguns aplicativos no celular que a gente programa, e a cada meia hora, a cada 1 hora, eles mandam uma mensagem assim, destrave a boca, solte os dentes, né? Desaperte, porque a gente fica fazendo isso. E aí, então, quando você percebe, você solta, né? Então, isso é algo que até que a gente já consegue mais controlar. E seria no caso do bruxismo de vigília esse, né? Durante o dia. Quando a criança ela não está apertando, ela está, né, movimentando durante o dia,
aí a gente já costuma associar mais a alguma alteração neurológica, tá? Porque não é tão comum ficar movimentando durante o dia. O mais comum seria apertar em casos de estresse, de extrema concentração ou alguma coisa assim. No momento em que você está muito estressado, né? Numa fase. Tenho amigas que já me ligaram falando, nossa, eu tô apertando os dentes de uma forma assim, eu tô estudando para uma prova de residência. É por isso, né? Ela tá se percebendo. Aí a gente faz esse controle com o aplicativo para ela tentar perceber o que está fazendo. Aí quando é à noite a gente já precisa entrar com outras técnicas. Porque aí já tá dormindo. Aí já não tem mais como não controlar, tem mais né? como. Aí já entra... Aí a gente vê a importância da visita de levar, o papai e a mamãe levarem o pequeno até o odontopediatra, no caso, né? E dali em diante, ainda que ele não tenha percebido tão abertamente, o odontopediatra vai dar uma direção para eles. Olha, que alguma coisa está errada aqui também. Isso, porque assim, a gente não pode normalizar a dor na criança, né? E às vezes eu percebo, assim, no consultório ou conversando no dia a dia, que isso é meio que normalizado. Não é normal a criança estar o tempo inteiro com dor de cabeça. Não é normal a criança estar sentindo dor ao mastigar, estar sentindo dor ao abrir a boca, né? Então, assim, ter aqui o masseter aumentado, né? Que a gente fala hipertrofia de masseter. Então, precisa desse atendimento com o odontopediatra para tudo isso ser esclarecido e a gente realmente investigar o que está acontecendo, o que está levando ao aparecimento dos sintomas e dos sinais. Porque, como a senhora falou, não pode normalizar porque é a criança. Aí a criança faz. Porque ela vai deixar de ser criança uma hora e vai entrar na fase da adolescência e ela vai continuar com o problema instalado, o estresse, noites mal dormidas, aí vira o dia, irritabilidade, não rende como deveria, isso vai para a adolescência. E daqui a pouco ela sai para a vida adulta e não foi tratado lá no início, na infância, não é verdade? Doutora, a gente vai segurar um pouquinho, que a gente vai fazer um intervalo agora. Vamos chamar o intervalo aqui. E você não esqueça de fazer a sua inscrição, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar. Daqui a pouco a gente volta com a doutora Aline Pascarelli. Nós estamos de volta aqui com a doutora Aline, falando um pouquinho hoje sobre bruxismo na infância, como é feito o diagnóstico, quais são os sinais clínicos, enfim. Hoje ela vai esclarecer esses pontos para a gente. Então, hoje, doutora Aline, nós vamos dar continuidade. Doutora Aline, eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre quais os tipos de bruxismo, mas a gente tem umas imagens para começar aqui e mostrar. E a senhora vai nos esclarecendo. A gente precisa entender, né, que o bruxismo, ele é a consequência, né, de alguma coisa. Sim, a gente pode ter um caráter genético, ok, que hoje isso está associado ali a uma alteração nas catecolaminas, né? No caso principal seria a dopamina, que é algo relacionado ao sistema nervoso central, né? Mas geralmente esse bruxismo ele vem como consequência de algo, né? Muitas vezes ele pode ser até um fator protetor, né? No caso, a gente vai já explicar melhor sobre isso. Mas, por exemplo, a gente hoje já consegue observar que crianças, por exemplo, né, crianças asmáticas, crianças fumantes, aí claro que a gente está falando das fumantes passivas. Né? São crianças que têm bruxismo também, porque elas têm uma dificuldade maior ali na questão de respiração. Então, durante a noite acontece uma movimentação ali dos músculos da mastigação para auxiliar na passagem desse ar. Então, ou seja, acaba sendo um protetor, uma forma de proteger a exatamente, criança, né? Mas que está acontecendo aí porque ela tem uma causa. E o que precisa ser tratado, então, antes da gente pensar, né, em tratar o bruxismo em si, eu sempre faço essa associação quando eu estou conversando com os meus alunos, assim, o bruxismo é como se ele fosse a febre. Ok, eu posso tratar uma febre, eu posso entrar, né, com um analgésico, um antipirético, exatamente, mas por que eu estou com febre, né? E aqui seria a mesma coisa. É um aviso de que alguma coisa... Exatamente. Então, tenho que ver o que está acontecendo com essa criança asmática, como é que ela vai ser tratada. Uma criança fumante passiva, a gente não precisa nem, eu acho que hoje, entrar nesse mérito, quanto é prejudicial né, para essa criança. Então, também... Tá sendo exposta ali. Exatamente. É algo que ela não pode ser exposta.
a isso, tá bom? Vamos para a próxima imagem. Outro, o que o bruxismo pode acontecer é quando a criança tem a síndrome, né, da apneia obstrutiva do sono. Então, também o bruxismo ele vai acontecer aí essa movimentação muscular, uma consequência da síndrome que a criança pode apresentar e que precisa sim ser diagnosticado, né, logo cedo, porque realmente uma criança que tem a apneia obstrutiva do sono, a qualidade de vida dessa criança é uma preocupação frequente, né? E na imagem a gente pode ver a criança de boquinha aberta, justamente para ajudar, né? Exatamente. E nesse caso já entra o trabalho do cirurgião dentista, no caso do odontopediatra, o médico. E o médico, não é? Sim, com certeza. Já o tratamento do bruxismo ele costuma ser multidisciplinar. Dificilmente, né, vai ser só um profissional que vai tratar. Isso é bem importante. É, né? Muito às importante. Vezes o pai fica tão desesperado e vai com e às vezes e não consegue ter um resultado. E aí exatamente, o que eu indico assim é sempre procurar um odontopediatra. É outra coisa que eu costumo falar assim. Não é porque um cirurgião dentista gosta de criança que ele está preparado para atender uma criança, né? Então, sempre procurar um odontopediatra realmente, e aí esse odontopediatra, ele vai fazer existe uma anamnese específica para o bruxismo, né? Tem todo um protocolo que a gente faz, e aí para ver o que está acontecendo, tentar fazer esse diagnóstico, e aí ou a gente trata ali, se for possível, ou faz um encaminhamento. Vou até comentando que tem paciente que já chegou comigo, foi para tratar o bruxismo, e qual foi a minha conduta? Psicólogo. E aí, quem no final a gente conseguiu ali cessar o problema que estava acontecendo, mas com a colega psicóloga que encaminhou ali o tratamento de outra forma. Né? Quem ganha é o paciente, os pais agradecem, né? Porque terrível. Vamos para a próxima foto. As crianças também podem ter, né, obstrução de vias aéreas superiores, então algumas crianças precisam fazer cirurgia, né, adenoide, tem criança precisa fazer cirurgia de amígdala. Então essas crianças, elas têm problema para respirar, com certeza é uma respiração dificultosa, e aí o bruxismo ele aparece nesse momento para ajudar ali durante o sono a essa respiração ser melhor. Então aqui, por exemplo, o otorrinolaringologista é essencial no tratamento desse caso, tá? O encaminhamento. A próxima imagem. Aqui tá o bingo de como a gente vai batendo o cheque do que a criança pode apresentar. Muda até a semblante. Vamos falar disso aqui. Do que a criança pode apresentar ou não, que são os hábitos para dormir, né? Então, os maus hábitos antes de dormir. Exatamente, né? Então, a gente tá aí, a gente tá numa epidemia de tela, de celular. É a babá, né? Basicamente. Exatamente, né? E assim, não são só as crianças viciadas, né? Os adultos, é difícil manter uma conversa assim, alguém tá ali no celular, pensando em muitas coisas. Então, assim, a gente tá conversando, mas se eu estivesse aqui no meu celular, eu tô te escutando, tô prestando atenção, mas também tô mexendo aqui. E aí isso é uma atividade neurológica intensa. Se para um adulto isso já é um peso, imagina para um pequeno. Exatamente. Então, assim, a hora de dormir, ela é essencial nesse controle do bruxismo, visto que o maior bruxismo que a gente tem é o bruxismo do sono, né, nas crianças. E por que isso acontece? O bruxismo, ele acontece, então, né, como a gente conversou, nessas fases, nesse micro despertar do sono, não entra naquele sono profundo, né, e o sistema nervoso central, ele não baixa a atividade do jeito que deveria baixar ali para conseguir realmente dormir. E o sono REM, que é esse sono profundo, ele é extremamente necessário, porque é nesse sono que, por exemplo, você guarda informações, por exemplo, de um estudo que você fez. Para você realmente aprender, você precisa estudar, dormir, entrar nesse sono profundo para você realmente aprender alguma coisa, senão você vai esquecer.
Você não vai render, né? Isso, a fase de hormônios de crescimento são liberados nesse momento também para a criança. E é extremamente importante, só que o que pode fazer o sistema nervoso central ali não chegar onde precisa, né, para esse sono acontecer. Então, é atividade intensa antes de dormir. A gente fala muito sobre a higiene do sono, mas é falado muito sobre a higiene do sono para recém-nascidos, né? Assim, todas as minhas amigas e tudo que eu leio, eu falo, não, tem que fazer higiene do sono, tem que fazer higiene do sono. Bebezinho ali até 1 ano tá ótimo fazendo. Aí depois parece que o negócio desanda, não com as minhas amigas, mas o que eu vejo na população. Então, é muita tela, o que a gente indica é que tem que fazer pelo menos 2 horas antes de dormir, cessar o uso de tela, luzes fortes, som, a televisão tem que estar desligada para a criança dormir também. A alimentação ser regrada no horário específico, para que não atrapalhar, Tati. Açúcar à noite é um problema, né? Açúcar à noite vai ser um problema com toda certeza. Então, essa higiene do sono, ela realmente é extremamente necessária, tanto para adultos quanto para criança. É uma dica para adultos, nós adultos, sim, e para criança é essencial. Sim, para a gente ter um sono melhor. E aí, então, isso precisa ser removido. É um descanso, né? Para descansar o corpo, descansar a mente, render mais. Exatamente. Então, evitar atividades físicas muito perto da hora de dormir também. Isso ainda vai deixar ali o sistema nervoso simpático muito ativado, né? Que é o nosso sistema de fuga. Então, a gente precisa realmente dar essa relaxada no corpo para conseguir ter um sono melhor. Se está com insônia, por exemplo, né? Isso tanto para adulto quanto para criança. Está com insônia, tentou dormir por 20 minutos, não conseguiu, dá uma volta. Você pode sair do ambiente para depois voltar. Não ficar assistindo televisão até cair no sono. Não, se você... De preferência, tirar as telas e desligar o mínimo de luz possível. O mínimo de luz possível. Se tem gente que fala assim, não, mas eu preciso assistir TV para dormir. Então, que você assista a TV fora do ambiente, fora do seu quarto, e quando você estiver realmente com muito sono, você vai para o quarto. O quarto, ele realmente tem que ser reservado. É basicamente montar uma disciplina, né? Isso. Se disciplinar, se autopoliciar. Se policiar os pequenos. É uma rotina, justamente. Precisa de uma rotina. É verdade. Próximo. Pode também, né, ter relação com as alterações neurológicas, tá? A gente até falou um pouquinho, né? Que no início, durante o dia, na verdade, dependendo, né? Se estiver fazendo a movimentação, geralmente está associado a uma alteração neurológica, mas o bruxismo do sono também pode estar... A gente pode fazer essa associação e aí ela precisa ser investigada. Isso, tratada. E assim, não é eu, por exemplo, como odontopediatra, eu não tenho capacidade para diagnosticar uma síndrome, um transtorno. Não, eu estudei para conseguir ali identificar uma possível alteração, mas aí tem, né, os médicos responsáveis, acompanhamento com psicólogo. Né? Exatamente, a gente precisa fazer esse acompanhamento. E aí, geralmente, quando alterações neurológicas, elas vão partir também para o uso de medicações, onde a gente também pode ter algumas medicações que podem levar fazer uma alteração. Isso, bruxismo. Com certeza. E agora? A gente vai entrar na parte clínicas. Isso. Então, aqui a gente está vendo a questão do desgaste dentário, né? Como eu falei, ele é um dos últimos ali sinais que a gente vai verificar, tá? Precisa ter muita cautela e muito cuidado nesse momento da questão do desgaste, e é por isso que é tão importante ir realmente com o odontopediatra, porque a gente precisa fazer essa associação se esse desgaste que está acontecendo é algo fisiológico ou se é algo patológico ali, porque pode ser também um desgaste ali que o dente está quase para esfoliar. Esfoliar é aquele dente fica mole e já vai cair de forma... Isso. Dentinho de leite. Dentinho de leite, de forma natural, né? Então, isso precisa ser avaliado também. A gente precisa fazer a associação ali para fazer esse diagnóstico, tá? Mas, com certeza, o desgaste é algo muito sério. Já seria o extremo, né? Isso, é o extremo. Já seria o extremo.
é o extremo, e o desgaste ele pode levar, claro, a criança a sentir muita sensibilidade, porque ali já está chegando cada vez mais perto, né, da polpa do dente, que popularmente é chamada do coração do dente, né, do nervo do dente. E aí ter que realizar tratamento de canal, enfim, Então, tanto mexe com a parte emocional, com a parte financeira já vai sendo também comprometida, na verdade? Sim. Temos uma próxima. Aí outra alteração que é possível também, a gente procura, né, na hora de fazer esse diagnóstico, é essa alteração aqui a gente chama de linha alba, né? É essa parte mais esbranquiçada que vai estar ali de uma forma bem mais aparente, seria porque tá apertando ali naquele momento de forma desordenada. Exatamente, aí fica essa impressão, fica essa marcação aí também. Tá? Aqui é a língua dentada, né? Se a gente for olhar aqui na lateral da língua, como dá para ver a marcação do elemento dentário que está apertando? Então é algo também que a gente consegue visualizar. Que está sendo tão constante, tão repetitivo, que fica a impressão. Com tanta intensidade, né? Que fica essa impressão. Exatamente. Também é possível visualizar. Então, na consulta com o cirurgião dentista, como no caso do doutor pediatra, talvez às vezes a gente pensa que a consulta já vai sentar na cadeira, já vai colocar a canetinha lá e não. A consulta ela vai basicamente é uma conversa. Perfeito. É uma conversa para trocar informações. Isso, às vezes a consulta dura 1 hora de conversa. Existe, né, uma anamnese específica para o bruxismo, então a gente vai passando ali tópico por tópico, e aí por último é que a criança vai sentar na cadeira. Porque às vezes nem é na primeira consulta. Na verdade? Exatamente. Até porque às vezes tem criança que os pais levam desde o bebezinho ali, visitando o coleguinha, o amiguinho, o cirurgião dentista. Sim. Mas tem criança que já chega com um problema instalado e está indo lá porque o problema foi identificado de alguma forma e ela não está muito... Aí não está muito querendo sentar na tua cadeira, não. Tem criança que não. E aí você tocou num ponto essencial da odontopediatria aí, que é o melhor remédio é sempre a prevenção, né? Então, realmente levar, que fica a minha mensagem também, o meu convite, de que levem as crianças, né, desde muito cedo, desde a erupção do primeiro elemento dentário, que geralmente vai ser ali com 6 meses de idade. Né? Tem criança que até vai antes para fazer algum tipo de exame, antes de ter qualquer tipo de dente, né? De qualquer elemento, na verdade. Mas porque tem alguma, né? Tá precisando por algum outro motivo, porque a gente não olha só dente também. Condicionar a criança, exatamente. Conversar. É diferente do adulto que senta na cadeira, sabe que precisa tempo corrido. A criança não, tem que condicionar, tem que conversar, fazer com que ela entenda que o tio, a tia, no caso, é amigo. Ele quer tratar, quer ajudar, não é verdade? Quer isso é outro tópico essencial. É ver o odontopediatra como amigo, né? Ou como amiga. Não alguém que vai te machucar. E assim, isso, a gente fala, são verdades duras de serem ditas. Mas assim, essa impressão vem muito, é muito cultural. Isso. Da odontologia ser utilizada como ameaça. Né? Então, quantas vezes eu já não escutei pessoas falando assim pro filho: olha, se você não se comportar, eu vou pedir pra tia Aline arrancar teu dente, te dar uma injeção. Por que a criança vai querer ir com a tia Aline? Se a tia Aline só tá lá para corrigir quando ele faz um problema. Então, não usem a odontologia como ameaça. É verdade. Porque isso causa na criança um medo subjetivo, né? Que é algo que é muito difícil a gente conseguir de instalar, mas dificílimo. Exatamente. De conseguir. Aí fala pra criança: nossa, mas você nunca foi ao dentista, por que você tem medo? Tem medo porque ele escutou que ali é algo que é um castigo. É quando ele faz alguma coisa errada, o castigo dele vai ser ir lá pra tia Aline. E a tia Aline é tão legal, gente. Ela é tão docinho, né? Tão paciente. Imagina, ela é amiga. Eu sou amiga. Tia Aline é amiga. Tia Aline. Então, os papais, os responsáveis, eles podem ficar tranquilos que não necessariamente na primeira consulta, lá no consultório da doutora Aline, eles vão ter que colocar a criança na cadeira e resolver o problema. Não. Leve todas as informações que você tiver em casa, se você é só o responsável da criança e estiver acompanhando ali, porque o papai e a mãe não pôde ir,
levar todas as informações possíveis, porque a conversa vai ser longa, né? Isso, a conversa vai ser longa. A gente vai primeiro investigar ali. Provavelmente, assim, a gente vai fazer a investigação clínica na primeira consulta, mas não que a gente já vá fazer uma intervenção com algum aparelho ou alguma coisa do tipo. Isso aí realmente precisa ser muito bem pensado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Olha, já está expert. Então, daqui a pouco a gente volta aqui com a doutora Aline para dar continuidade à nossa conversa. E, mais uma vez, eu vou lhe pedir ele contar uma novidade. A Constante TV, ela está disponibilizando a playlist de todos os nossos programas da grade aqui da Constante TV. Então, você fique à vontade para nos fazer uma visita, revisitar o programa que você já assistiu, ou mesmo compartilhar esse programa com alguém. Então, a gente volta daqui a pouco com a doutora Aline Pascarelli. Olá, nós estamos de volta aqui com o programa Vida Plena. Hoje com um tema que é bruxismo na infância, com a doutora Aline Pascarella, odontopediatra, e está aqui nos agraciando com a sua presença, nos esclarecendo, tirando várias dúvidas muito importantes, várias dicas. E nós vamos dar continuidade aqui com a doutora Aline. Aline, criança estressada, criança que está ali sendo bem colocada no limite, não é legal, né? Não é o ideal. Não é o ideal, é algo que... até um tempo atrás a gente falava assim, mas meu Deus, o que esta criança de 4 anos de idade está estressada? Quais são as contas que essa criança tem para pagar? Era algo que eu escutava. Isso é uma brincadeira recorrente, é verdade. Eu escutava muito, assim, dos pais. E, assim, até na questão de pesquisa do mundo odontológico, isso foi algo que mudou bastante. Hoje as pesquisas, elas estão muito centradas, assim, os desfechos na criança, no que a criança sente, no bullying, no dente que não tá ali, Aquela fase do patinho feio. De um jeito tão estético, né? O sorriso dela que não tá legal. Então, quando os estudos eles se voltaram realmente para o que a criança sente, né? A gente viu assim, nossa, a criança ela sim tem sentimentos, né? A criança ela fica muito triste, a criança ela fica muito estressada. Então, tudo isso, né? Com certeza, a criança ela passa por fases onde a gente também entende que o estresse, pelo fato ali da gente ter tanto hormônios, né? Cortisol, adrenalina, aí vai modificar ali quantidade de dopamina, de serotonina também. Tudo isso vai fazer com que a criança também tenha uma probabilidade maior ali do bruxismo. Então, sim, muitas vezes a gente precisa perceber o que está acontecendo com a minha criança, né? Assim, e tem crianças que já são naturalmente mais irritadiças, né? Tem crianças que já são assim. Então, assim, tá tendo algum problema? Onde é o problema? O que está acontecendo? Porque, mais uma vez, o apertar, o ranger, é lá ao final, é a febre. É lá no final. Então, vamos tratar aqui antes o que está acontecendo. Quando chega com a doutora Aline, praticamente já está instalado, já tem um tempinho. Agora vamos tentar ajudar. Agora vamos tentar ajudar no que está acontecendo. E aí são inúmeros os relatos, assim, né? Que a gente vê no nosso dia a dia, seja como professora na faculdade, professora na especialização, no consultório, dos casos onde a gente pega, né? Então, crianças que perderam alguém na família, crianças que os pais estão se separando. Em off, a gente estava conversando, a senhora até contou um caso, né, de uma criança, se a senhora quiser repetir. Isso, foi uma criança que os responsáveis, né, relataram que a criança em si começou a fazer muito barulho ao dormir. E aí, na hora eu perguntei assim, mas qual foi a modificação? Teve alguma modificação na rotina? Mudou algo? O protocolo, né? Que eu acho que já dá para entender um pouquinho qual é o caminho que a gente segue. E essa criança, ela perdeu alguém muito próximo, né, na família. Então, nessas 2 semanas, desde o falecimento de uma pessoa muito próxima da família, ela começou a apresentar. Eu falei, não, então, esse é o motivo, né, no momento. Da mesma forma em que pais que estão se separando. Então, a gente acaba, assim, é o que eu falo, a gente muitas vezes pega essa primeira informação, fala, ok, então agora a gente precisa tratar aqui. Como eu não sou psicóloga, eu encaminho. Vamos tratar com psicólogo, né? Então, é importante, assim, esse entendimento de que a saúde, ela é algo que está toda interligada. Então, a parte mental, né? A parte de alimentação, física, odontológica,
Outra coisa, acabou que a gente não falou, que o refluxo, o bruxismo, o bruxismo ele pode ser também por uma questão de refluxo, né? Que a criança tenha. É verdade. Porque se ela tem refluxo, ela tem um pH muito ácido aqui na boca. Então, como uma forma do nosso corpo tentar controlar esse pH, à noite ele movimenta os músculos para que haja mais salivação, para tentar regular isso. Então, a criança vai fazer bruxismo. Então, a gente está todo integrado, né? Eu não posso olhar, por exemplo, o tratamento do bruxismo como algo que eu vou tratar ali só o dente. Isso, assim, que bom que já ficou muito para trás. Já porque tá antes falava bruxismo, qual é a primeira coisa? A pessoa falava placa. Até agora a gente ainda não tocou na assunto. placa, é verdade. Exatamente. Antigamente, bem antigamente, falava assim, olha, quando fizer aquela restauração ali posterior, não deixe aquela restauração muito alta, porque pode... Não, já não está tão, né? Isso. A gente já sabe hoje em dia que o músculo está totalmente ali envolvido. Que o teu sistema nervoso está totalmente ali já comprometido. Precisa descobrir, como a senhora falou várias vezes, qual o motivo, causa e razão disso está acontecendo. Isso. E vamos passar aqui. Nós já falamos sobre práticas de esporte. A gente pode ver o garotinho com os dentes bem cerrados ali. Apertando, concentrado. Ali, né? Então, algo que é importante que a gente fale para os pais, né? Além dessa prática de esporte, ser ali 2 horas antes do momento, né, de dormir, não deixar ficar muito agitado perto de dormir. Também que conversem com seus filhos, que se as crianças, de uma forma lúdica, as crianças conseguem entender o que a gente está querendo falar, né? Que se elas perceberem que elas estão apertando, que elas relaxem a boquinha, tá? Porque isso é realmente importante, é o primeiro caminho ali para a gente tentar adequar. Aí a próxima imagem. Ali concentrado também no videogame, tá? E aí eu já tenho, se eu tô no videogame, eu tenho uma tela na minha frente também, com muitas cores, né, luzes, causando muito impacto aqui. Então também que a gente não deixa a criança por muito tempo na frente de uma tela e nem também muito perto da hora de dormir, porque aí não tem muito o que fazer no consultório. Acho que tem que ter uma regra, né? Tem uma regra de horários, dias e horários, para que ele possa estar ali no videogame. Isso. E não é todos os dias, o tempo todo. Tem que ter um horário específico. Aí a próxima imagem, acho que também é de uma menininha muito empolgada com um game. Questão de apertar, né? De fazer o apertamento. Tem muitos pais que, principalmente quando são crianças menores, pode passar a imagem, que eu acho que tem uma imagem, isso, de crianças menores, crianças até que fazem essa protrusão, né? Que é jogar a mandíbula mais pra frente. E aí é muito comum a gente ver a primeira vez, nossa, fica engraçado, bonitinho, né? Muito bonitinho. É muito comum a criança, quando vai tirar foto, é impressionante. Pode prestar atenção, uma criança até 2 anos, vamos tirar uma foto, ela tá sorrindo normal, na hora da foto ela joga pra frente. Até 2 anos as crianças, é muito comum elas. E a gente precisa corrigir, tá? Porque até existe, né? Eu não sou ortodontista, mas até existe aí um falso classe 3, né? Que é falado, que é a criança posicionar tanto, acaba ficando daquele jeito, mas ela não tem aquele problema ósseo já, por causa disso. É mais de hábito, né? Então, isso realmente precisa perceber o que está apertando, que está jogando para o lugar errado, os pais precisam corrigir. E, doutora, com todas as imagens que foram passadas, toda a explicação que a senhora nos deu, quais seriam as indicações de tratamento? A partir do momento que foi diagnosticado, foi fechado o diagnóstico, sabe-se que tem uma causa por detrás disso, mas precisa cuidar. Quais seriam as opções? Olha, primeiro, né, para a gente realmente fechar o diagnóstico. Então, hoje em dia a gente trabalha com 3 hipóteses aqui, né, que seria o possível, provável, definitivo, mas isso é algo mesmo para classificação. Hoje em dia, a Associação Americana de Medicina do Sono, ela aceita que a gente possa classificar, né, uma criança contendo bruxismo, se os pais, né, relatarem esse barulho à noite ou que está apertando, perceberem que está fazendo isso, e a gente associar a achados clínicos, né, que aí pode ser aquela linha que a gente viu, aquela língua dentada,
né, o desgaste dentário, mas também pode ser a criança estar relatando que está com bastante dor de cabeça, que está acordando com dor muscular, que está com fadiga, às vezes dificuldade para abrir a boca, tá? A hipertrofia aqui do masseter. Tudo isso a gente já pode fazer esse diagnóstico, porque ao pé da letra mesmo a gente precisaria de uma polissonografia do sono, né, ou de uma eletromiografia. E a polissonografia, por exemplo, além dela ser muito cara... ainda é inacessível, né? Isso. A criança tem que sair de casa para dormir no local. Então, ela não vai ter uma noite tranquila, né? Então, já saindo de casa, totalmente... Exatamente. Sem então, tranquilidade. Com esses achados, a gente já consegue, né? No último protocolo, já foi declarado isso, a gente já pode fazer uma sugestão mais definitiva de que tem mesmo ou não. Mas aí para o tratamento, né, em si, então a gente precisa ver qual foi a causa, encaminhar ou não, né, se vamos tratar aqui ou precisa ser encaminhado. Geralmente esse tratamento ele vai sim ser multidisciplinar, tá? Mesmo aí psicólogo, otorrino, neuro, tem às vezes fisioterapia. Do caso, né? Muitas vezes um dos tratamentos hoje para o bruxismo seria a fisioterapia muscular também. Tá? Então tem tem tudo isso que a gente precisa investigar e aí sim a gente pode partir no final, né? A higiene do sono precisa ser vista, tipo de alimentação à noite que está acontecendo também. Mas o mais importante seria a questão da higiene do sono, né? A gente adequar isso e aí tem medicações que podem ser utilizadas também, mas claro, então é uma escala, né? Isso, a gente precisa individualizar, né, para cada criança, mas hoje a gente já tem aí no mundo científico os apontamentos de algumas medicações que têm mais sucesso para fazer esse tratamento, principalmente quando é a questão dele ser genético, né, idiopático, enfim. E a gente não sabe assertivamente qual é a causa aí. E aí também a gente pode... Por fim, né, fazer o uso das placas, quando eu já tenho algo muito severo. Que é específica, no caso da criança, já não é aquela placa que o adulto usa. Não, na criança a gente usa aquela placa mais grossa também, né, a gente tem uma placa que as pessoas até às vezes utilizam, que é uma placa muito mole, que seria igual aquela placa para o clareamento caseiro. Isso não é tratamento, isso não é placa para bruxismo, tá? Isso só vai estimular mais ainda a movimentação. Tem que ser uma placa mais endurecida e a gente costuma colocar um expansor ali no meio, que no caso vai fazendo o crescimento, a expansão de maxila e aí a gente acompanha. Então é um dispositivo realmente todo preparado no consultório. É específico para a criança, devido ao crescimento, desenvolvimento. Mas né? assim, realmente, eu vou te falar que todos esses meus anos como odontopediatra, eu vou fazer acho que 10 anos de especialista. Acho que uma vez eu coloquei placa. Sério? Uma vez. Todos os outros pacientes foram por esses outros... Que bom, por esses outros caminhos, né? A gente tem artigo falando também sobre, por exemplo, óleos essenciais que podem ajudar a dormir melhor. A gente não tem muita evidência científica sobre isso, mas tem relatos ou outros. E assim, se for para ajudar na higiene do sono... Não atrapalhando... Se for para ajudar, com certeza esse não é o único caminho, mas assim, o essencial é realmente a gente descobrir a causa e a higiene do sono, controlando os hábitos. Se for questão de não estar conseguindo dormir direito, né, a higiene do sono, controlando os hábitos, sempre vai ser o melhor caminho. E aí, se for algo sistêmico, né, de tudo que a gente já viu aqui, claro, aí precisa dos encaminhamentos para tratar lá, e aí sim a gente resolve o bruxismo, porque eu colocar uma placa numa criança que precisa fazer uma cirurgia de adenoide, né? Não tem nem cabimento. Não tem sentido. Ela precisa fazer a cirurgia dela, então, né? Que tem tá fazendo a apneia, enfim. Não vai estar ajudando nesse caso, né? Então, doutora, o essencial é que o papai, a mamãe, o responsável, pegue o seu pequeno e leve até um profissional, para que dali ele possa ter um norte, uma direção de como cuidar, de como ajudar, de como tratar essa criança. Até mesmo porque seria o ideal que todas, desde pequena, como a senhora falou, desde os primeiros dentes, ou até antes, a gente vai falar isso no outro programa, elas possam frequentar o cirurgião dentista, o profissional, né, que é habilitado para cuidar disso. Isso.
E aí, tendo todas as informações, fica até um pouco mais, não digo fácil, mas pelo menos é um norte. Eu já sei para onde que eu tenho que ir. Um caminho mais seguro. Um caminho mais seguro, na verdade. Eu não vou deixar essa criança sair da fase de criança, adolescência, entrar na fase adulto ainda com aquele problema lá atrás. Exatamente. Né, que pode ser tratado hoje em dia. E a senhora estava falando que a senhora atende no Newton Lins, não é isso? Então a gente pode dar uma dica para papai e mamãe quiser levar. Na Newton Lins tem atendimento de odontopediatria? Tem. A Newton Lins, eu sou professora, né, da graduação da Newton Lins de odontopediatria. Tem atendimento ao público, tem atendimento ao público nas especializações também, né? E aí elas já são formadas, são dentistas que já são quase odontopediatras também. E eu tenho consultório também, meu consultório, eu atendo no consultório da Monique Gonçalves, que também é uma ótima odontopediatra. Então, pode dar o endereço pra gente, já para anotar ali. Fica no Atlantic, na Djalma Batista. E aí... É ali ao lado do Milênio. É ao lado do Milênio. Ah, é facinho de estacionar, fácil de chegar e sair. Isso, tem estacionamento. Bem tranquilo. É isso, tô lá também. Então, doutora, eu quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, ter passado para a gente. São dicas importantes. Às vezes a gente já trouxe a outra colega falando sobre o bruxismo, no caso, em adultos, mas eu como paciente, como mãe de paciente, toda e qualquer informação a gente sai catando, buscando, porque às vezes um colega fala tanto faz uma lista, o outro complementa essa lista e assim vai. Então, quanto mais informações o público tiver a respeito desse assunto, mais chance daquele pequeno ser ajudado. Com certeza. Na verdade, de chegar lá no consultório da doutora Aline e dizer, olha, eu assisti a senhora no Vida Plena e estou aqui para trazer o meu rebento. Na verdade, então a senhora pode fazer essas considerações finais, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar, né, sobre o bruxismo, mas não especificamente do bruxismo, mas de falar para a odontopediatria, porque são poucos ainda os odontopediatras realmente. Na cidade, mais ou menos quanto? Tem uma noção? Eu não tenho uma noção exata, é algo que eu quero até ver. Mas são bem pouquinhos, realmente. Mas são poucos os odontopediatras. São poucas as pessoas que gostam, né, de atender criança e que realmente estão preparados, né, para isso. Que acima de gostar, a gente precisa estar preparado para isso, e eu acho que é algo que falta realmente a gente levar essa informação a mais para o público, né, fazer o que a gente tanto prega, que é a prevenção, que é ajudar logo. Seria o ideal, né? Não ter que resolver um problemão, mas prevenir aquilo. Por isso eu agradeço muito, muito o convite, foi um prazer estar aqui, e eu tô aberta, se quiserem mandar perguntas também, a gente responde, tá bom? Então, sempre que para ajudar crianças, estamos sempre aqui. Muito obrigada, nós ficamos muito felizes de só ter aceito o nosso convite, foi muito rápido, muito legal, e com certeza a gente vai voltar aqui se não com o bruxismo na infância, porque tem informação nunca é demais, mas com outros assuntos interessantes para papai, para mamãe, para o pequeno, né? Sim. E a gente vai ficando por aqui hoje com a doutora Aline, odontopediatra, vai ficar aqui todo o encaminhamento, todo o endereço, o contato da doutora Aline. E também quero deixar para você um versículo bíblico que está lá em Mateus 22, 37 a 39, que diz assim: respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é uma mensagem maravilhosa que a gente fez aqui, passando informações com a doutora Aline, com a sua colaboração, sua presença aqui com a gente, foi passar informações e é uma forma de amar o nosso próximo. Na verdade, então, se você quiser demonstrar esse amor ao seu próximo, você pode fazer o quê? Fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, ajudar o canal a ter relevância e compartilhar esse programa com aquela pessoa que você ama, aquele papai, aquela mamãe, um irmão, um primo, que tem um pequeno que precisa de uma ajuda, que precisa dessa informação tão preciosa. E mais uma vez eu te agradeço a tua presença aí com a gente, fique com Deus e até a próxima.